Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Ao meu lado, um dos grandes brasileiros, o jovem professor Marcos Fava Neves, da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, e uma pessoa que está sempre empurrando o agro. Momento importante de discutir com o professor Marcos, o momento da agricultura, momento em que nós estamos com excesso de produção, com a colheita nos armazéns, né, sobrando produto e os preços lá embaixo, ou seja, o brasileiro produz e é penalizado. Professor Marcos, o que fazer nesse instante? Por favor, só um instantinho. O que fazer? Como a gente pode ver o futuro, Marcos? O Brasil tem que cada vez mais insistir na questão do planejamento. Para evitar, por exemplo, além de todos os pontos que você comentou, por que nós perdemos uma parte importante da produção parada nos caminhões com um problema de logística? Será que era o melhor momento para transportar isso? Será que o melhor não era ter estocado isso, esperado, especulado preços melhores na área de produção? Então, pensar mais com estratégia. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Nós somos muito impactados por coisas de curto prazo e não fazemos planos estruturantes de 5, 10, 15 anos. Então, a situação é essa agora. É oferta abundante a preço, eu não diria baixo, mas a um preço razoável para cobrir os custos de produção. Mas aí, de novo, a economia sendo pautado pela política. Nós estamos numa transição política, tiramos os bolivarianos, né, tiramos os socialistas do poder e parece que nós somos punidos também por isso, professor. A gente pensa que tirou, né? De vez em quando se é surpreendido com medidas diárias, né? De volta do socialismo, volta do Estado, quer dizer, agora querem estatizar o Uber, né? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, isso se responde com educação, com mobilização das bases e com eleição de pessoas e escolha de políticos, de gestores que sejam comprometidos com a produção e com o trabalho, e não com aquela coisa que nós já debatemos muitas vezes, aquele assistencialismo infinito e uma política quase que de vagabundização da população brasileira que nós passamos. Você tem um universo enorme de pessoas que não trabalham, não procuram emprego e não quer trabalhar. Então, nós precisamos de um choque de moral, de ética, de valores e de princípios no Brasil, para transformar essa sociedade. Nesse instante no Brasil, a gente percebe que nós não temos planejamento e não temos muito menos gestores. Né? Bons tempos aqueles em que a gente sabia para que lado ia, que nós fizemos assim, o avanço para o Centro-Oeste, que nós nos dedicamos a investigar, a incentivar a cana-de-açúcar. Nesse instante, para onde nós vamos? Temos algum norte, professor? Bom, eu acho que eu não queria ser tão pessimista, porque se você comparar essa época do ano em que nós estamos em 2017 com essa época do ano em 2016, nós melhoramos muito. Nós temos hoje o Brasil, pelo menos na economia, ele virou para o lado correto da estrada, que ele estava indo em alta velocidade para o lado contrário, uma das únicas economias organizadas do mundo que tiveram esse desastre, né, fruto de uma política econômica equivocada e uma série de coisas. Nós melhoramos economicamente, melhoramos politicamente. Apesar do presidente, do vice-presidente e presidente atual não ter recebido o meu voto, ele está tomando medidas adequadas e em 2017 nós vamos lembrar desse ano como o ano das grandes reformas no Brasil. Cito duas. A primeira que já foi aprovada do limite de gastos do Estado, porque senão isso aqui ia virar uma economia socialista, e a segunda que foi a da terceirização. Vai permitir uma eficiência e um ganho de escala impressionante, inclusive na agricultura. Nós já abrimos 2-0 em termos de reformas. Passando agora a trabalhista, que já melhora muito com a questão da terceirização, e passando também a previdenciária e a política, o Brasil muda de patamar. Enfim, eu acho que está nas mãos do atual presidente entrar para a história pelo ano de 2017, como um ano onde o Brasil aprovou grandes reformas. Eu estou confiante nisso. A gente volta já no agronegócio, mas assim, como último assunto de política, eu tenho batido muito na tecla que as escolhas podem ser feitas, o que a gente não pode é voltar ao socialismo. Acho que nós temos que ficar sempre batendo nessa tecla, lembrando as pessoas do desastre e do perigo que passamos. Veja, João, eu acho que essa chance fica muito reduzida com a volta do crescimento da economia brasileira. A economia no último trimestre de 2017 deve crescer 2%, virou para o lado positivo, e o ano que vem ela deve crescer 3,5%. Crescimento econômico significa dinheiro no bolso das pessoas, a inflação já caiu
Então, esse cenário econômico me leva a crer que em 2018 as chances do Brasil eleger uma aventura novamente diminuem sensivelmente. Então, hoje eu vejo que o Brasil tem, no ano que vem, 3 grandes possibilidades. Eleger um político tradicional no perfil do governador de São Paulo, né, que é um político que a gente sabe que conhece a administração e sabe montar equipes. Eleger alguém do sistema econômico, e na minha leitura o Henrique Meirelles tem chance se a economia voltar a crescer, ou eleger um tipo João Dória, não o João Dória, mas um tipo João Dória, um empresário de sucesso que vai se lançar. Então eu vejo hoje essas 3 chances. Aventura ambiental, aventura trabalhista, né? Bolsonaro está no seu horizonte? Eu acho que ele deve ter uma boa votação, mas eu acho que ele não vence um segundo turno contra um candidato mais visto como gestão, administração, mas a presença dele na eleição é muito importante porque ele denuncia o extremismo do outro lado, do lado esquerdo também, né? Eu acho que na eleição anterior o Aécio acabou sendo visto como candidato da direita, quando não era, porque não tinha um candidato, vamos dizer assim, da direita, usando o termo antigo direita. Então a presença do Bolsonaro é muito importante na eleição. Professor Marcos, voltando para o agronegócio, nós temos, o Brasil está praticamente focado na soja, porque o grande comprador é a China continua demandando soja, muito que bem. E você, os seus caminhos da cana, tentando puxar a atenção da sociedade para a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem um futuro brilhante? A tua pergunta, ela é uma aula, né? Tenho condição de falar muito, mas eu não vou cansar aí os nossos queridos, as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas eu acho que a cana tem chance de entrar no seu 3º grande ciclo. Vamos contar um pouquinho de história. O primeiro grande ciclo foi no período militar, né, 74, 75, 76, com fins de soberania. Lembra, dependência do petróleo importado, uma série de coisas. Vamos montar um programa que dê força para o Brasil, interiorize o desenvolvimento, bem raciocínio militar, né? E que foi adequado. O segundo grande crescimento do setor tem base na tecnologia, que foi o carro Flex, que surgiu em 2003. Então você teve aquela segunda euforia que foi 2003, 4 e 5. E agora a terceira grande euforia está sendo desenhada e tem grande chance de dar certo, na minha opinião, que é o programa RenovaBio, e ela tem base ambiental. Então veja, base econômica, base tecnológica e base ambiental. Porque o Brasil precisa cumprir a meta que ele colocou na Conferência de Paris no final de 2015, e isso significa produzir até 2030 54 bilhões de litros de etanol. O mercado do açúcar vai continuar crescendo, então eu estou prevendo que nós teremos a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil também puxado pela cana, pelas novas unidades e pela área que precisa ser adicionada. Nós calculamos tudo isso, é um investimento que vai trazer muito retorno para a sociedade brasileira. Vai ser mais cana açúcar, mais cana etanol ou mais cana energia? Eu acho que os 3. É fácil de mencionar o tamanho dos 3. O açúcar, o mundo cresce 2% ao ano o consumo, então você tem a chance do Brasil ocupar praticamente todo esse crescimento do consumo mundial. O etanol a gente já sabe que vai de 28 para 54 bilhões de litros, e você tem toda a perspectiva também na área de eletricidade. Isso tudo nós calculamos, é pouca área. São 3 milhões de hectares que precisa, né, para agregar nos 9 milhões que a cana tem hoje, 8 milhões e meio. E a pecuária tranquilamente pode liberar esses 3 milhões de hectares. A usinas vai precisar de 60, 70, 80 novas usinas, com 3 milhões e meio, 4 milhões de toneladas. Também conseguimos fazer isso em 13, 14 anos, já fizemos. E o investimento dá ao redor, agrícola e industrial, entre 30 a 35 bilhões de dólares. Agora veja que interessante, esse investimento até lá. E 2 anos de arrecadação de tributos do setor, 2030, 2031, representa mais do que todo o investimento necessário para chegar lá. Então, na minha opinião, é um pênalti sem goleiro, né? O governo Michel Temer não pode perder essa chance. O ministro Fernando Filho, que é um cara que entende do setor, jovem, está desenhando isso com um corpo de técnicos que eu conheci, muito bons, nós estamos ajudando, e eu tenho convicção de que isso tem chance de acontecer. Bom, Marcos, professor Marcos, quer dizer, finalizando, ainda bem que o Brasil tem pessoas como você que sabe fazer contas, que sabe olhar o macro, né? Não só a árvore, mas ver a floresta. Nós estamos em março, abril, maio,
Como é que a gente vai passar essa safra, de novo voltando à pergunta inicial, com muito produto em estoque, mas sem preço? Você acredita numa melhoria daqui para frente? Eu acredito, porque se a situação para o brasileiro está média para razoável, você tem a situação para o argentino pior do que a nossa e para o americano pior do que a nossa. O americano tem todos os seus custos em dólar, né? E o argentino praticamente também. Então, hoje, o cara que tem a melhor margem na agricultura mundial entre os grandes produtores é o produtor brasileiro. Então, isso deve trazer o quê? Um desincentivo a você aumentar a produção em outras áreas e um incentivo para você aumentar no Brasil. Então, eu creio que nós teremos uma reação importante de continuar aumentando a participação do Brasil no total mundial de grãos. Vamos lembrar que o mercado mundial de grãos cresce 30 milhões de toneladas por ano. Então, o ano que vem vai ter uma demanda 30 milhões maior do que essa e alguém vai ter que ocupar. Então, eu procuro manter o meu otimismo. E eu acho que uma parte das travas que o agricultor tem no Brasil uma parte vai ser liberada com as reformas estruturantes que o Brasil vai passar. Terceirização, trabalhista, tudo que nós já falamos aqui. Então, eu continuo acreditando numa perspectiva boa para a nossa produção. Poderia ser melhor ainda se o instinto reformista fosse mais forte, não apenas nos políticos brasileiros, mas também nos empresários que deixaram de pressionar e muitos, inclusive, a gente sabe que fizeram coisas equivocadas, né? Então é hora do Brasil ser passado a limpo e puxar para se transformar numa grande nação. A única oportunidade que tem para a sociedade brasileira no mundo é pelo agronegócio, não tem outra, né? Muito bem. Falamos com o professor Marcos Fava Neves, em resumo, um brasileiro. Muito obrigado, Marcos. E vamos em frente. Obrigado, é um privilégio. Muito bem. Voltamos com mais informações.